Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, e nós vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus, nos versículos 18 a 20. A Bíblia diz assim: E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, e seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Nós começamos a ler a história que está em Gênesis 14. Eu vou rapidamente recordar que essa história fala de uma guerra. Ló, sobrinho de Abraão, tinha sido levado preso quando a cidade onde ele morava tinha entrado numa guerra, e mais outra cidade tinha sido também levada presa, os seus reis e tudo mais, e eles tinham se tornado escravos daqueles que dominaram aquelas cidades. E Ló foi levado, chegou, só fugiu uma pessoa que conseguiu fugir, e interessante, ele não foi procurar os aliados, ele foi procurar Abraão, e lá disse a Abraão que o seu sobrinho também tinha sido levado preso, e ele então reúne 385 homens para lutar contra 4 nações. E Deus então agrega outros líderes tribais que estavam ao redor ali, que moravam em tendas naquela região, e eles vão para salvar o sobrinho. Era costume daquela época pegar os despojos pertenciam ao vencedor, e ele não aceita os despojos, ele devolve tudo às famílias que tinham sido roubadas e manda-os de volta para suas casas. Mas no meio desta cena aparece uma figura enigmática chamada Melquisedeque. Ele aparece como rei da cidade de Salém, tá? Que é uma das formas da palavra Shalom, que quer dizer paz, rei da paz, rei da cidade de paz. E Melquisedeque quer dizer rei da justiça. E ele aparece no meio disso, depois da vitória. Ele não participou dessa guerra, e traz uma coisa muito singela. Lembra, tem despojos de guerra. Ele traz pão e vinho. Parte o pão e dá para Abraão, dá o vinho para Abraão, e diz para ele assim: o Senhor te abençoe, seja abençoado. E depois ele ainda vai dizer, né, o Senhor te abençoou, Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E é interessante porque só tem isso, mas a reação de Abraão foi tremenda. Ele fica tão impactado pela presença do Senhor, e a Bíblia não fala como, nem porquê, nem de que jeito, mas ele separa a 10ª parte de tudo e consagra a Deus em gratidão e louvor. E nós olhamos para essa história sob 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista foi o de Ló. Como é que era essa guerra, essa coisa toda, para quem estava desse lado aqui com o prisioneiro? O que é que Deus tem para nos ensinar? Depois olhamos essa história do ponto de vista de Abraão. O que tem esse homem de Deus, de fé e tal, etc. Isso foi o que nós estudamos domingo passado. E hoje eu quero olhar para essa mesma história na perspectiva de Melquisedeque. E eu queria saber quais seriam os ensinos espirituais que Deus revelou nessa janela da história, na perspectiva de Melquisedeque. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Melquisedeque é um tipo de Jesus deixado por Deus nas páginas do Velho Testamento.
E isso não é uma opinião minha, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 5, 6 e 7, ele vai deixar claro que Melquisedeque é um tipo do Messias, que estava lá no Velho Testamento, apontando para o futuro, que viria um Messias, que teria algumas características que a gente pode olhar para Melquisedeque e aprender. No estudo da Bíblia, um tipo refere-se a uma pessoa, uma prática, uma cerimônia do Antigo Testamento que tem uma contrapartida, uma verdadeira figura no Novo Testamento. E quando a gente olha nessa perspectiva, a gente diz que a gente está usando um sistema chamado tipologia do Velho Testamento no Novo Testamento. Por exemplo, a gente conhece bem isso quando a gente fala, por exemplo, da serpente que Moisés levantou no meio do deserto, e todo mundo que era picado por aquela serpente olhava para a serpente de bronze que estava colocada numa haste, e Deus curava aquela pessoa. E aí a gente vai descobrir que essa serpente levantada naquela haste no meio do deserto é um tipo do sacrifício de Jesus, e isso é descrito para a gente em João 3,16, onde Jesus mesmo diz: olha, da mesma maneira como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado na cruz, essa é a ideia, e todo aquele que olhar com fé para Ele, que colocar sua esperança nele, ele vai ser salvo. E a gente tem essa figura no Velho Testamento sendo apontada no Novo Testamento. Outra figura tipológica que a gente vai encontrar na Bíblia é o Cordeiro de Deus. Então, a pessoa pecava e ela sabia que o salário do pecado é a morte. E a gente fica pensando, mas que sacrifício esquisito, que o culto do Velho Testamento, cá entre nós, era estranho para chuchu. Porque você tinha que chegar lá, colocar a mão sobre a cabeça da ovelhinha. Imagina você no culto, vem aqui para adorar a Deus, bota a mão na cabeça da ovelhinha e diz: sou pecador. Aí vem o sacerdote e degola o bichinho, porque o salário do pecado é a morte. E ele morre por você, simbolicamente ele está morrendo por você, né? E aquele animal era queimado completamente. E aí então vem João Batista e diz assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo? Isso se chama tipologia. E quando a gente estuda Melquisedeque, a gente vai descobrir que Melquisedeque não é igual a Jesus, tá? No entanto, há algumas coisas nessa figura enigmática do Velho Testamento que tipificam Jesus, a sua obra, de várias maneiras diferentes. É interessante que, porque ele é uma figura enigmática, não é? Que a gente não tem muita coisa a respeito dele, só existem 4 textos da Bíblia que falam sobre Melquisedeque, algumas pessoas têm interpretações diferentes, tanto no judaísmo quanto dentro do cristianismo a respeito de Melquisedeque. Alguns acreditam que Melquisedeque era um anjo que tomou forma humana por um tempo durante o tempo de Abraão. Mas eu tenho dificuldade de crer nisso, porque o sacerdócio, e ele era sacerdote, nunca foi exercido, nem pode ser exercido por um anjo. A Bíblia diz que tem que ser um homem que exerça o sacerdócio. Isso está em Hebreus 5:1. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Outros sugerem que ele é, na verdade, o próprio Jesus que assumiu uma forma pré-encarnada durante o tempo de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer, e isso a gente tem que olhar um pouquinho na língua grega para poder entender, que Melquisedeque é descrito como sendo feito semelhante. É interessante que a palavra que o autor de Hebreus usa em capítulo 7, verso 3, é uma figura do Messias. Essa é a palavra que está na língua grega. Então ele não era o Messias ou a pré-encarnação do Messias. O que eu acredito é que Melquisedeque era um ser humano histórico, cujo ministério sacerdotal tipifica, aponta para Jesus lá na frente na história como o Messias de Deus.
Um homem que Deus projetou usar como um referencial do que aconteceria no futuro. E aí, nós vamos partir desse princípio para estudar essa história na perspectiva de Melquisedeque. Há 4 textos na Bíblia que vão falar sobre Melquisedeque: Gênesis 14, Salmos 110, Hebreus capítulo 5, 6 e 7. E a maior informação que a gente tem sobre Melquisedeque, não sobre as figuras, se encontra em Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 3, onde a Bíblia diz assim: esse Melquisedeque, que era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, quando Abrão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. E Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos da batalha. E o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. E assim, eu quero olhar para essa figura enigmática do nosso texto e projetar para o nosso Salvador. A primeira lição tem a ver com o nome. É muito interessante que na cultura hebraica os nomes são tremendamente significativos. E o nome dele é um nome composto, formado por 2 palavrinhas. Malak quer dizer rei e tzadik quer dizer justiça, rei da justiça. E a primeira coisa que a gente vai aprender sobre o Messias é justiça. Primeira lição, justiça. Hebreus 7:2 vai dizer isso. O nome dele quer dizer rei da justiça. E a primeira lição que aprendemos é essa: Jesus é o rei da justiça. É interessante que Melquisedeque veio abençoar Abraão por ele ter trabalhado contra a opressão e a favor da justiça. Para pensar. Ele está lá na tenda dele, ele só tem 385 homens, trabalhadores lá, que cuidavam do seu rebanho, que não eram soldados, é claro que defendiam os seus animais, mas eles estavam acostumados a lutar contra quem? Contra os animais, os predadores. Mas ele ouve da injustiça que aconteceu com seu sobrinho, e ele, apesar de ter só 385 homens, quando havia 4 nações que estavam em guerra, ele diz: eu não posso me calar diante disso. E ele convoca os seus homens e diz: nós vamos batalhar a favor daqueles que foram levados como escravos. E interessante que porque ele toma essa atitude, mais 3 vizinhos tomam essa mesma atitude e saem nessa jornada. E quando eles voltam, aparece esse Melquisedeque, rei da justiça, e vai abençoá-lo, porque de alguma maneira, aquele homem, Abraão, havia se comprometido com a justiça. A grande lição é que o nosso Salvador é rei de justiça, e por isso ele julga, Jesus julga toda forma de injustiça e impiedade. Há muita gente que só vê Jesus como aquele que nunca vai ser capaz de julgar, de condenar, de punir, de agir com justiça. Um dos aspectos da salvação em Cristo Jesus é o grande amor do Senhor Jesus. E é por causa do grande amor do Senhor Jesus que nós podemos ser salvos.
Mas é importante entender que Ele é o Deus da justiça. Tanto é assim que Ele, por causa da sua justiça, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu por nós na cruz do Calvário. Mas uma coisa que nós nos esquecemos, muitas pessoas se esquecem, é que quando Ele voltar pela segunda vez, Ele não voltará mais como o Salvador, mas Ele vai voltar para julgar vivos e mortos, inclusive os anjos que caíram. E Ele vai cumprir toda a justiça de Deus. É muito interessante que lá nos livros apocalípticos do Velho Testamento, livros chamados apócrifos, muitos desses encontrados lá em Qumran, naquelas cavernas do Mar Morto, eles já falavam de um Messias da ordem de Melquisedeque, que julgaria tanto os homens como os anjos caídos. Já havia esse entendimento lá no passado, no coração das pessoas. E quando a gente lê o livro do Apocalipse na nossa Bíblia, olha só como Jesus é descrito na sua segunda vinda. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, onde diz assim: em seguida, vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça, e estava escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. E a sua capa estava encharcada de sangue, e ele se chama a Palavra de Deus, ou o Verbo Divino. Você já viu isso em algum lugar da Bíblia? Evangelho de João, capítulo 1, fala que Jesus é o Verbo que se fez carne. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro, e da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as nuvens no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então vi um anjo que estava de pé sobre o sol, e ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis, de generais, de soldados, de cavalos, de cavaleiros, de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. E depois vi um monstro aqui nessa versão, besta na outra versão, e os reis do mundo inteiro, e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E o monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença, e com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. E o monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. E os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. O texto continua, e se você aqui termina o capítulo 19, começa em seguida o capítulo 20, e você vai ver a revelação do juízo de Deus, o grande trono branco colocado, e o juízo de Deus sendo realizado. E nesse juízo, então vai ali acontecer todos os homens comparecendo diante do tribunal de Deus. Há pessoas que não conseguem crer que o nosso Senhor julgará toda a terra. Há pessoas que não conseguem crer que hoje o Senhor julga toda forma de injustiça e impiedade. Por quê? Porque Ele é o Rei da justiça hoje e para todo sempre. E por isso que o princípio da sabedoria descrito
na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, é o temor do Senhor. Há uma coisa que falta nos nossos dias, é o temor do Senhor. A gente vive num estilo de sociedade em que a reverência e o temor não existem mais no coração das pessoas. E isso vale para qualquer autoridade. Por exemplo, um dos grandes problemas no Brasil é a falta de respeito para com os professores. Há um movimento aqui na nossa cidade que a gente está trabalhando para a gente dizer, olha, nós como cidadãos aqui de Curitiba precisamos valorizar os nossos professores. Esse movimento promovido por várias igrejas evangélicas, ela vai estar dizendo assim, nós precisamos valorizar os professores pagando bem o seu salário e dando-lhes a honra devida pela sua função e ensinando os nossos filhos o valor de ter preceptores. Mas esse temor, esse respeito, ele não está muito mais incutido dentro do coração das pessoas. E isso vale para com toda a sociedade, mas vale para com Deus. Mas Deus é o Deus de toda justiça, e que Ele não pode compactuar com o pecado na nossa vida, e que Ele não pode compactuar com o erro, que Ele não pode compactuar com a injustiça, e que Ele não faz vistas grossas, simplesmente porque Ele nos ama, mas Ele tem que tratar com justiça e amor temperadas 50% e 50%. E a grande lição que Melquisedeque está tentando nos lembrar é que Jesus é o Rei da justiça, e que toda forma de impiedade, Deus intervém na sociedade hoje, e um dia intervirá definitivamente no juízo final. E que essa é uma realidade da Bíblia, e é uma realidade da vida. Se você começar a olhar a história, você vai descobrir na história que grandes impérios faliram. E quando você começa a olhar por que os grandes impérios da história faliram, você vai descobrir a corrupção, a mentira, a violência, o engano. E quando chega num limite da paciência de Deus, Deus que é o Deus da justiça, julga essa terra. Ele não julga definitivamente que isso vai acontecer no juízo final, mas Ele intervém e diz assim, se eu não colocar um limite agora, isso fica impossível de viver nessa terra. E então Ele destrói esses grandes impérios. Ele abala as estruturas, de tal maneira que a gente possa entender que Ele é o Deus da justiça. Isso se torna um tipo e um referencial de que lá no futuro, um dia, Deus julgará toda a terra. Ele é Deus que te ama, Ele é Deus que cuida de você, Ele é Deus que se importa, Ele é Deus que quer intervir, Ele é Deus que já fez milagres na tua vida, eu não tenho dúvida disso, mas Ele é santo. E a Bíblia diz para a gente, sede santos porque eu sou santo. A Bíblia diz que sem essa santificação, ninguém verá a Deus. É só a Bíblia que diz isso. Isso representa que a gente tem que acertar a nossa vida, não está bem do jeito que está. E essa reforma, essa transformação, tem que começar dentro da nossa casa. E se há pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e nunca entregaram a sua vida a Jesus, porque precisam de um Salvador, precisam fazer hoje. Porque um dia, todos nós vamos passar naquele tribunal. E a única maneira, não tem outra maneira, de ser aprovado naquele tribunal, é quando o nosso nome está escrito num outro livro, que não é o livro dos nossos atos. Esse livro vai ser aberto, mas quando o nosso nome está escrito no livro da vida.
E o livro do Apocalipse, capítulo 21, diz que a gente só tem o nosso nome escrito no livro da vida se nós formos lavados no sangue do Cordeiro. Ou seja, se a justiça do Rei da Justiça, que foi feita e realizada por nós na cruz, eu me apropriar para a minha vida e assumir um pacto com Ele, de tentar viver a minha vida segundo a sua vontade, cada dia na minha vida.